Pensa Bahia, com Reinaldo Sampaio. Reinaldo, existe uma relação direta entre a taxa básica de juros e o desenvolvimento industrial, produtividade no trabalho e também desenvolvimento tecnológico no país? De fato tem, principalmente quando nós observamos que no caso brasileiro nós temos uma taxa básica de juros que, em tese, é a menor taxa praticada pelo sistema financeiro de todas as economias, mas a nossa tem se situado nos últimos 20, 25 anos, quando não é a maior taxa de juros do mundo, está entre as maiores praticadas no mundo. O efeito desta taxa é que, ao financiar a dívida pública em taxas extremamente elevadas, você direciona, o país direciona para a remuneração dos detentores dos títulos públicos uma parcela de recursos cada vez maior, em detrimento de outros investimentos de extrema importância para o desenvolvimento do país e que repercute depois na própria indústria brasileira, no desenvolvimento industrial, porque além das questões infraestruturais já conhecidas, de sistema de transporte, etc., estruturas físicas, existe o problema da educação, da saúde, da ciência e tecnologia que impactam o desenvolvimento industrial. Então, no caso brasileiro, isso tem trazido ao país, ao longo dessas 2 décadas, pelo menos, um enorme prejuízo ao patrimônio público e um esgotamento da capacidade do Estado brasileiro em investir nessas questões fundamentais para o desenvolvimento nacional. No caso atual, que é de 11,25% ao mês, aparentemente é uma taxa baixa para a sociedade, que geralmente paga, às vezes, até uma taxa desta ao mês e não ao ano, não se dá muita importância. Mas, ao longo do tempo, o Brasil já chegou a transferir cerca de 6% do PIB em um ano a título de juros da dívida pública. Isso não há economia que suporte isso e reflete nesta incapacidade de investimento. Então, quando nós analisamos, por exemplo, o Orçamento Geral da União, que é uma coisa que também eu acho que todo brasileiro deveria ter um pouco de atenção com essa questão, olhamos, por exemplo, para o orçamento de 2014. O governo vai destinar, o governo federal, cerca de 92 bilhões de reais para a educação. Isso é alguma coisa em torno de 3,9% do orçamento. 106 bilhões para a saúde de todos os brasileiros. Isso significa 4% do orçamento. E 405 bilhões para o serviço da dívida. Então, isso significa 17% do orçamento. Então, estes números, a rigor, estão definindo o futuro do Brasil. Pensa Bahia, com Reinaldo Sampaio.